Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, começaram a viver no mundo como marido e mulher. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o mais velho e trabalhava na terra, cultivando e colhendo frutos. Abel, por outro lado, era pastor de ovelhas, cuidando delas e garantindo que tivessem pasto suficiente. À medida que eles cresciam, ambos os irmãos desenvolveram suas próprias personalidades e maneiras de lidar com as coisas. Caim era descrito como alguém que trabalhava duro na terra, mas também era conhecido por se irritar facilmente. Abel, por outro lado, era descrito como alguém bom e correto, que fazia o que era certo aos olhos de Deus. Um dia, ambos decidiram fazer uma oferta a Deus. Caim ofereceu frutos da terra que cultivava, enquanto Abel ofereceu algumas das primeiras ovelhas de seu rebanho. Deus olhou para as ofertas, mas não foi qualquer coisa que ele viu que o agradou. Ele olhou para Abel e sua oferta com agrado, mas não olhou assim para Caim e sua oferta. A Bíblia não explica exatamente por que Deus preferiu a oferta de Abel à de Caim, mas podemos entender que Abel ofereceu o melhor que tinha de uma forma que demonstrava sua fé e respeito. Caim, por outro lado, pode ter oferecido os frutos sem a mesma intenção ou sentimento de gratidão e adoração. Caim ficou muito irritado e seu rosto se transformou. Deus, ao ver a reação de Caim, falou com ele, perguntando por que estava irritado e por que seu rosto havia se transtornado. Deus disse a Caim que se ele fizesse o bem, seria aceito, mas se não fizesse, o pecado estava à porta, desejando consumi-lo. Deus estava alertando Caim sobre as escolhas que ele tinha e as consequências dessas escolhas. Mas Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele falou com Abel, seu irmão, e quando estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e tirou sua vida com uma pedra. Depois do ato terrível, Deus perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Caim respondeu com uma pergunta que revelava sua culpa e falta de responsabilidade: sou eu o guardião de meu irmão? Deus, sabendo do que havia acontecido, disse a Caim: o que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. Deus disse a Caim que ele seria amaldiçoado, fugitivo e moribundo na terra. Caim, tomado pelo medo de ser perseguido e está com sua vida em risco, suplicou por misericórdia. Em resposta, Deus decidiu marcar Caim com um sinal distintivo, objetivando protegê-lo de possíveis represálias, garantindo assim sua preservação, apesar de sua conduta condenável. Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Ele construiu uma cidade e a chamou de Enoque, nome de seu filho. Caim teve descendentes que se destacaram em várias áreas, como a música e a metalurgia. A história de Caim e Abel nos ensina sobre a gravidade do pecado e como as escolhas que fazemos têm consequências. Vemos que Deus valoriza a atitude do coração e que a fé e a obediência são importantes para Ele. Também aprendemos que a inveja e a ira podem levar a atos terríveis e que a responsabilidade pelos nossos atos é algo sério. A maldade de Caim havia lançado uma sombra sobre a humanidade, e a cada geração, a corrupção e a violência aumentavam. Nesse mundo corrompido pela maldade e pela violência, Deus olhou para a terra e viu que a humanidade havia se tornado tão má que de certa forma se arrependeu de tê-la criado. A terra estava cheia de injustiça, crueldade e pecado. A maldade e a corrupção haviam se espalhado por toda parte, e a humanidade havia perdido completamente o senso de moralidade e justiça. Deus sabia que algo precisava ser feito para restaurar a ordem e a justiça no mundo. Ele não podia simplesmente ignorar a maldade e a corrupção que havia se tornado tão comum. Então, Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, que eram justos e agradavam a Deus. Noé era um homem justo e reto em sua geração. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o salvador da humanidade e dos animais. Ele falou com Noé e disse que iria destruir a terra com um dilúvio, mas que faria uma aliança com ele e sua família.
Deus deu a Noé instruções específicas para construir uma arca, um navio grande o suficiente para abrigar Noé, sua família, e 2 de cada tipo de animal. A arca seria feita de madeira e teria 3 andares. Deus disse a Noé que colocasse uma porta na lateral da arca e que a cobrisse com piche por dentro e por fora. A arca teria 150 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. Noé obedeceu às instruções de Deus e construiu a arca. Ele trabalhou arduamente por muitos anos, cortando madeira, construindo a estrutura da arca e cobrindo-a com piche. Enquanto trabalhava, ele pregava para as pessoas ao seu redor, alertando-as sobre o juízo de Deus que estava por vir. No entanto, ninguém o ouviu, e as pessoas continuaram em sua maldade. As pessoas se divertiam e se entregavam a todo tipo de pecado, sem se importar com as consequências de suas ações. Elas não davam ouvidos às palavras de Noé, e não se importavam com a advertência de Deus. Elas pensavam que estavam seguras e que nada de ruim poderia acontecer com elas. Mas Deus estava determinado a cumprir sua palavra. Ele havia dado à humanidade uma chance de se arrepender e mudar seu caminho, mas elas não o fizeram. Então, Deus decidiu agir. Ele disse a Noé que entrasse na arca com sua família e os animais, e que se preparasse para o dilúvio que estava por vir. Noé fez como Deus havia ordenado. Ele entrou na arca com sua família e os animais, e Deus fechou a porta atrás deles. Então, começou a chover. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, e as águas do dilúvio cobriram a terra. Todos os seres vivos que estavam fora da arca morreram, incluindo os seres humanos, os animais e as aves. A terra foi destruída, e apenas aqueles que estavam na arca foram salvos. A arca flutuou sobre as águas por 150 dias, até que Deus se lembrou de Noé e dos animais que estavam com ele. Ele enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca encalhou nos montes de Ararat, e Noé soltou um corvo e outra ave para ver se as águas haviam baixado. A ave não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Noé soltou ela novamente. Algum tempo depois ela voltou com uma folha de oliveira no bico, indicando que as águas haviam baixado. Noé sabia que era hora de sair da arca e começar de novo. Quando a terra estava seca, Deus disse a Noé que saísse da arca com sua família e os animais. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que fez uma aliança com ele e sua família, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Deus também estabeleceu o arco-íris como sinal da aliança, prometendo que sempre que o arco-íris aparecesse no céu, ele se lembraria da aliança e não enviaria outro dilúvio para destruir a terra. Noé e sua família saíram da arca e começaram uma nova vida, livres do pecado e da maldade do mundo antigo. A história de Noé e do dilúvio é um testemunho da justiça e da misericórdia de Deus. Deus é um Deus justo que não pode tolerar a maldade e a corrupção, mas também é um Deus misericordioso que salva aqueles que são justos e agradam a Ele. A história também nos fala sobre a importância da obediência e da fé, e nos lembra da responsabilidade que temos para com a criação de Deus. Noé e sua família foram salvos porque obedeceram às instruções de Deus e confiaram na sua misericórdia. Eles foram os únicos que se salvaram do dilúvio, e começaram uma nova vida, livres do pecado e da maldade do mundo antigo. A história de Noé e do dilúvio é um exemplo para nós hoje. Nós também podemos ser salvos se obedecermos às instruções de Deus e confiarmos na sua misericórdia. A história nos lembra da importância de viver de acordo com a vontade de Deus e de confiar na sua misericórdia e amor. Além disso, a história de Noé e do dilúvio nos ensina sobre a importância da preservação da vida e da responsabilidade que temos para com a criação de Deus. Deus salvou os animais e as plantas na arca, e Noé cuidou deles durante o dilúvio. Isso nos lembra da importância de cuidar do meio ambiente e de preservar a vida em todas as suas formas. A arca também foi um símbolo da salvação e da proteção de Deus. Ela foi um lugar seguro para Noé e sua família, e também para os animais que estavam com eles. A arca nos lembra da importância de buscar refúgio em Deus e de confiar na sua proteção.
curta, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para os próximos vídeos. Até logo e nos vemos no próximo episódio da nossa série. Fique com Deus e que a paz do Senhor o ilumine.